queria tanto melhorar minha alimentação, mas comida saudável é tão cara, né? Você acha que ter uma alimentação saudável pode ser cara demais? Você realmente acredita que para melhorar os seus hábitos alimentares e adquirir mais saúde, você vai ter que gastar muito dinheiro? Então esse vídeo é para você! Oi gente, tudo bem com vocês? Essa é uma dúvida muito frequente e talvez seja sua. De pensar para ter uma alimentação mais saudável, mais balanceada, você precisa gastar muito dinheiro. E aqui eu gostaria de trabalhar com você uma mudança de padrão de pensamento, pode ser? Quando nós usamos os nossos recursos financeiros, ou pelo menos a maior parte deles, na compra de produtos ultraprocessados, alimentos refinados, aqueles produtos alimentícios que não irão promover a nossa saúde, nós podemos considerar isso como gasto, porque esse tipo de alimentação, quando faz parte da nossa rotina familiar, além de não promover a nossa saúde, podem aumentar as chances de nós desenvolvermos algumas doenças sérias, como a própria obesidade, a diabetes, a pressão alta, problemas cardiovasculares e tantas mais. Do contrário, ou seja, quando nós compramos mais alimentos naturais que irão proporcionar a nossa saúde, o nosso bem-estar, não só nosso, mas da nossa família, nós não podemos considerar um gasto, e sim um investimento na nossa qualidade de vida. Porque a curto, médio e longo prazo você com certeza vai colher os benefícios. Você vai ter mais disposição, mais energia, mais longevidade e ainda alguns quilinhos a menos. Deixa eu aproveitar esse momento para convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Curte esse vídeo, compartilha com pelo menos uma pessoa que você sabe que esse conteúdo também pode ajudar. Entendido isso? Existem algumas questões que eu percebo muito quando as pessoas me procuram para ajudá-las com questões alimentares ou perda de peso, que são, primeiro, que elas não têm tempo de ficar fazendo receitas elaboradas. Segundo, que a alimentação saudável não tem gosto de nada. E terceiro, que para ter uma alimentação saudável, ter produtos diferenciados é muito mais caro. E nesse vídeo eu quero ajudar você a ter um pouco mais de clareza sobre essas questões, ok? Então vamos lá. Algumas pessoas carregam a crença de que para que os pratos saudáveis sejam mais gostosos, precisam ser receitas muito diferenciadas, muito elaboradas, com aqueles ingredientes difíceis que muitas vezes nem vendem nos mercados próximos à nossa casa. E aqui nesse primeiro ponto, eu preciso te dizer que para adquirir saúde é muito mais simples do que a gente imagina. Nós é que complicamos muito. A saúde e a simplicidade andam juntas. Você não precisa fazer sempre preparações muito elaboradas. Sua alimentação pode sim ser simples, porém variada. Você já se deu conta da diversidade de opções maravilhosas que Deus criou para a gente se alimentar? Se você ainda não parou para pensar um pouquinho sobre isso, deixa eu te ajudar. Dá só uma olhadinha nessas fotos. Comida saudável não se resume apenas à saladinha de alface com tomate, a batata cozida com cenoura. Nós temos uma diversidade incrível de frutas, verduras, legumes, grãos e cereais à nossa disposição, principalmente aqui no Brasil. Olha quanta variedade a gente acabou de ver. Então, você pode preparar pratos lindos, coloridos, cheios de sabor, com preparações mais simples, apostando na variedade das preparações. Agora, a questão de que comida saudável não tem um sabor tão apetitoso na opinião de algumas pessoas, pode ter alguns motivos, dá para gravar um vídeo falando sobre esse assunto. Mas hoje eu quero abordar com você duas questões rapidamente. Primeira é o paladar.
o excesso de consumo daqueles produtos ultraprocessados com altas quantidades de açúcares, gorduras e sal podem alterar drasticamente as suas papilas gustativas, que são aquelas pequenas elevações na língua, sabe? As papilas gustativas são cheias de terminações nervosas que recebem informação de sabor dos alimentos e comunica para o nosso cérebro. E por que é tão importante diminuir o consumo desses produtos? Porque a maioria deles tem uma quantidade absurda de ingredientes que viciam e prejudicam as nossas papilas, fazendo com que a gente não consiga ter tanta sensibilidade ao sabor dos alimentos naturais. E esse é um dos grandes motivos que podem fazer com que alguns adultos e crianças não gostem muito de comer frutas, verduras e legumes, porque as papilas estão acostumadas com sabores muito intensos e muito estimulantes, e aí elas não percebem os deliciosos sabores dos alimentos naturais. Eles acabam ficando meio insosso, meio sem graça, sabe? Por isso é importante ir diminuindo o consumo de alimentos ultraprocessados, e você também pode diminuir o consumo do sal, do açúcar, da gordura que você mesma coloca nas suas preparações. Vai diminuindo aos pouquinhos. Sabe aquela situação onde você tempera algo e fala assim, acho que tá faltando um pouquinho de sal, ou acho que eu podia colocar um pouquinho mais de açúcar? Aí você vai lá e coloca. Quando acontecer esse tipo de situação, não coloca. Tenta comer daquela forma mesmo, porque aos poucos, talvez naquela primeira hora, você vai sentir que aquela refeição tá meio sem graça, mas aos pouquinhos as suas papilas vão se acostumar. E quando ela se acostumar, você vai diminuir mais um pouquinho. Quando seu paladar se acostumar novamente com aquela nova quantidade de açúcar e sal, você diminui mais um pouquinho e vai fazendo assim gradativamente, porque assim o seu paladar vai voltando ao normal. E aquelas comidinhas saudáveis que antes eram insossas e sem graças começam a ficar cada vez mais saborosas para você. Experimenta! O segundo ponto de não gostar de muitas opções de alimentos mais saudáveis pode ser a falta de costume ou a falta de se dar uma oportunidade. Quem nunca aqui passou pela experiência de nunca ter experimentado algo e só pela cara do alimento dizer que não gostava? Eu mesma já passei por isso muitas vezes na minha vida. Para vocês terem uma noção, gente, eu comecei a comer couve-flor por volta dos 18 anos. Isso mesmo, eu olhava para aquela couve-flor e aquilo não me apetecia de jeito nenhum. Daí um dia, a minha irmã mais velha, a Célia, fez uma saladona de couve-flor e me ofereceu. E eu já mandei a famosa frase, né? Eu não gosto não, obrigada. Sendo que eu nunca tinha experimentado, ou pelo menos eu não me lembrava. Mas ela insistiu tanto, gente, ficou no meu pé que eu tinha que experimentar, porque como eu falava que não gostava, se eu nunca tinha comido. E eu dizendo que não queria. Ou você tá pensando que eu nasci amando comida saudável? Não, de jeito nenhum. Eu já fui uma pessoa viciada em fast food. Sabe aquele bem famosinho? Pois é, eu comia quase todos os dias. Mas graças a Deus a nossa vida muda. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Basta a gente desejar e se entregar às novas e boas descobertas. E minha irmã Célia continuou insistindo. E eu irritada, dizendo que não queria, mas peguei aquele florete de couve-flor. Imagina a minha cara de nojo, colocando o primeiro pedaço de couve-flor na boca. Foi daquele jeito mesmo, mordendo devagarzinho, fazendo careta. E depois que eu engoli, não é que eu gostei, mas eu não queria dar o braço a torcer, né? Aí falei assim, até que não é tão ruim assim. Dá mais um pedacinho. E resumindo a história, eu acabei comendo a metade da salada da minha irmã. Depois ela até se arrependeu de ter insistido tanto para eu experimentar aquela couve-flor. Porque depois desse evento, todas as vezes que ela fazia salada de couve-flor, ela tinha que dividir o pote comigo. E como eu te mostrei naquela foto, existe uma variedade muito grande de opções, mas você não precisa amar todas elas. Cada um de nós tem os seus gostos, tem as suas preferências.
mas ao menos se dê uma chance de experimentar. Às vezes não é de primeira que você vai gostar de um novo alimento. Se dê algumas oportunidades e se depois de algumas tentativas você realmente perceber que não gosta, tá tudo bem. Nutrição com consciência e leveza. Você não é obrigado a comer, tá bom? Tudo bem, Juliana. Então eu vou começar a diminuir um pouquinho mais o sal, o açúcar, as gorduras das minhas preparações, para eu começar a sentir melhor o sabor dos alimentos. Vou me arriscar experimentando aquelas comidinhas que eu nunca comi. Mas a verdade que não quer calar. Será que ter uma alimentação mais variada e mais saudável realmente é mais cara? Se você não tirar um tempinho para fazer contas, realmente pode ter essa impressão que os alimentos naturais podem ser mais caros. Isso pode acontecer devido a várias crenças culturais, as influências na sua criação, a grande influência das indústrias de alimentos e através das mídias. Mas hoje eu separei um tempo para calcular e comparar uma refeição para mostrar para você. Para isso, eu precisei pesar os alimentos para descobrir os valores individuais. Mas antes, eu preciso muito reforçar para você que nós não acreditamos em um estilo de vida sem liberdade, onde você vive aprisionada contando calorias e pesando tudo que você come. Eu acredito que esse gerenciamento alimentar é válido em alguns casos muito específicos, como por exemplo, para atletas de hipertrofia, que às vezes em um determinado espaço de tempo, para alcançar um ganho de massa muscular, eles precisam ingerir uma certa quantidade de calorias. E para não se perderem durante esse processo, eles precisam pesar as porções, ficar atento à quantidade de calorias diárias que eles precisam consumir. Existem também alguns casos clínicos, onde os pacientes necessitam de dietas específicas. Mas claro que nesses casos sempre existe o acompanhamento de um profissional. Por outro lado, falando de indivíduos que estão com algum grau de sobrepeso ou obesidade e precisam desenvolver uma mentalidade, um comportamento magro para depois emagrecer o corpo, viver fazendo dietas restritivas, contando calorias, olhando tabelas e pesando todas as porções, não me parece ter uma vida leve e com liberdade. E essa possivelmente seja uma das razões que fazem com que as pessoas que levam esse estilo de vida, que têm esses comportamentos, não consigam manter os seus resultados por muito tempo. Agora, quando você toma consciência dos pilares de uma alimentação equilibrada e de uma vida saudável, você ganha liberdade e emagrece de verdade. A refeição que eu separei para compartilhar com você é o desjejum, ou mais conhecido, café da manhã. E por que eu escolhi essa refeição? Porque não tem como eu saber o que você está acostumada a comer no almoço ou no jantar. Isso seria praticamente impossível. Já o café da manhã tem quase uma unanimidade na escolha. Aqui em São Paulo, pelo menos, 95% da população toma o mesmo tipo de desjejum, com pouquíssimas variações. E você sabe me dizer qual é? Isso mesmo! O famoso pãozinho francês e um copo de café com leite. Deu até vontade, né? Mas dá uma seguradinha aí. Mas antes de compararmos os valores, eu posso fazer uma observação com você? Em média, nós passamos 8 horas dormindo. E se você segue a orientação de parar de comer pelo menos 2 horas antes de dormir, o seu organismo ficou em repouso por algumas horas. Por isso, é extremamente importante você ingerir água 30 minutos antes de iniciar a sua primeira refeição do dia, porque isso vai promover uma limpeza no seu intestino, ajudando as vilosidades do intestino a realizar uma melhor absorção dos nutrientes que você vai ingerir. Olha que coisa boa! Pensa comigo aqui um pouquinho. Do que é feito o pãozinho francês? Geralmente, ele é feito à base de farinha branca refinada.
Então, os bons nutrientes do trigo foram praticamente descartados durante esse processo de refinamento e de branqueamento. No pãozinho também tem água, sal e fermento, ou seja, ele praticamente não contém nutrientes para o seu intestino absorver. E eu não sei se você sabe, mas os pães de hoje em dia são completamente diferentes dos pãezinhos de décadas atrás, onde o padeiro mesmo fazia o pão. Na maioria das padarias, eles utilizam uma massa pronta, que além de ser elaborada com farinha branca refinada, ainda são adicionadas uma série de produtos químicos. A grande maioria das padarias e das indústrias de panificação utilizam essa massa pronta. Eu acredito que o processo de pegar farinha, ir lá e fazer a própria massa e assar o pão acontece ainda em padarias artesanais. Dá uma perguntadinha na padaria onde você compra o seu pão. Tá comigo até aqui? Então vamos continuar. E o que geralmente passamos nos pãezinhos? Margarina! Eu não vou nem entrar nessa questão hoje. Então você foi lá, tomou a sua água 30 minutos antes da sua refeição, o seu organismo estava prontinho para absorver os maravilhosos nutrientes que iriam te trazer energia, disposição, mais saciedade, para você ficar mais tranquilinha até a hora do seu almoço. E isso não aconteceu. Quando a base do nosso desjejum é realizada dessa maneira tradicional, diariamente, o nosso organismo acaba não conseguindo cumprir o seu papel. E assim, você pode se sentir desmotivada, sem energia, cansada, sem disposição para as atividades do seu dia a dia. Porque se seu corpo está sem os nutrientes necessários, como ele pode gerar aquilo que você precisa? E essa refeição, que faz parte do café da manhã de milhões de brasileiros, muitas vezes acaba se repetindo em outros momentos do dia. E como ela é pobre em fibras e pobre em nutrientes, não tende a te promover uma saciedade duradoura. Ou seja, em pouco tempo você está com fome e fica procurando alguma coisa para beliscar. E queridos, eu não estou dizendo para você que você nunca mais na sua vida pode comer esse tipo de alimento. Lembra do nosso lema? Nutrição com consciência e leveza. O problema é se alimentar dessa mesma forma todos os santos dias. É não ter consciência de proporcionar para o seu organismo outras opções de alimentos mais saudáveis, entende? E afinal de contas, quanto custa uma refeição como essa? Bom, vamos ver aqui. Na minha região, 2 pães franceses de 50 gramas cada um, sai por volta de 60 centavos, R$ 1,20 os dois. Copo de café com leite também R$ 1,20 e 10 gramas de margarina 71 centavos. O que dá um total de R$ 2,52. Isso porque eu nem calculei frios, que geralmente acompanham esses cafés da manhã. Eu estou pegando um café da manhã mais simples mesmo. Agora, se na sua primeira refeição do dia você começar a variar de vez em quando e passar a optar por opções mais naturais, como as frutas, as castanhas, os cereais, por exemplo, você tem a opção de ter sempre à sua disposição um cardápio bem variado e cheio de nutrientes, vitaminas, fibras e minerais, que além de toda a saúde que eles podem te proporcionar, irão te trazer mais disposição, mais energia, além daquela sensação de saciedade prolongada devido à alta quantidade de fibras. Mas não é porque é saudável que você pode abusar. Até atrapalha a nossa digestão quando nós comemos uma grande variedade de alimentos em uma mesma refeição. Toma cuidado também com as quantidades, sempre lembrando que o nosso corpo é uma criação maravilhosa, que sabe administrar muito bem a nossa energia, que ele não precisa de muitas calorias para te manter a sua sobrevivência. E que o consumo de excesso ele guarda, transformando o estoque em gorduras. Por isso, moderação sempre. Nesse desjejum comparativo, eu acabei escolhendo uma das opções de café da manhã que eu gosto muito de comer, que foram uma maçã, uma banana com aveia,
Uma porção pequena de uvas, aqui eu contabilizei 6 unidades. 11 gramas de castanha de caju ou 5 unidades. 3 gramas de castanha do Brasil ou 3 unidades. E uma tapioca pequena com patê de grão de bico e alface. Olha que delícia! Que incrível, gente, uma refeição como essa. Olha a quantidade de nutrientes presentes. E como eu te falei aqui, nós devemos sempre variar. Eu estou te dando apenas um exemplo, tá bom? Agora vamos aos valores. Será que uma refeição como essa é muito mais cara do que 2 pãezinhos franceses e um copo de café com leite? O que você acha? É isso mesmo que você está vendo, além dos maravilhosos benefícios para a sua saúde e para o seu peso. Essa refeição ainda me saiu alguns centavos a menos. É claro que os custos podem variar de região para região. Eu calculei aqui de acordo com a região de São Paulo, onde eu moro. Porém, o mais importante não é a questão de ter economizado alguns centavos, mesmo que economizar seja sempre uma excelente opção. O que eu gostaria que você realmente levasse desse vídeo é que tudo na nossa vida é uma questão de atitude, de parar, de analisar se as escolhas que nós estamos fazendo por nós e pela nossa família estão sendo as melhores opções? Por isso, lembre-se, você não precisa passar horas na cozinha. Aposte na simplicidade e variedade das suas preparações. Procure também diminuir o consumo dos alimentos ultraprocessados e o consumo de sal, açúcares e gorduras que você mesmo coloca nas suas preparações. Assim, as suas papilas gustativas vão passar a sentir melhor o sabor dos alimentos naturais. Permita-se experimentar novos alimentos e, sempre que possível, varie as suas refeições, ofertando para sua família opções de alimentos mais saudáveis. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ele te ajudou, não esqueça de curtir e compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama e sabe que esse conteúdo pode ajudar. Se ame, se cuide, muita saúde para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!